Regras do GURPS. GURPS no Foundry, episódio 3. Então, bem-vindos a mais um tutorial de Foundry, voltado para aqueles que jogam GURPS. Esse é o terceiro episódio e eu sou o Anderson, sou o mestre geralmente, mas hoje estou aqui trazendo mais um pouco de conhecimento sobre o sistema Foundry para quem vai utilizar o GURPS, no caso o GURPS Game Age, ou GGA, para quem preferir. Enfim, hoje vamos tentar falar um pouco do que não falei no episódio anterior, que é a questão da importação de fichas e um pouco das fichas, e também vamos dar uma olhada nessa barra lateral esquerda, onde tem as camadas do jogo. Mas antes disso, queria pedir que você que está gostando dessa série, curta esse vídeo, compartilhe, deixe um comentário e também apoie o projeto do RPG Next, através do apoia.se/RPG Next. Escolhe um plano online, vai apoiar mensalmente, com um valor pequeno ou grande, se você puder. Enfim, assim você nos ajuda a criar mais conteúdo, fazer mais coisas interessantes, além de muitos outros programas e partes de RPG, bate-papos, enfim. Nos conheça, vá lá nos nossos canais, no site e fique por dentro de tudo. Então vamos iniciar esse tutorial. Então, para iniciar, vou falar do que eu não falei anteriormente, que inclusive foi o motivo do primeiro episódio, que é o GCS, como nós importamos a ficha para o Foundry, né? Porque, como eu falei no primeiro episódio, o GCS é onde você vai gerenciar as fichas, mas você tem que importar elas aqui para o Foundry para poder jogar com ela aqui no Foundry, né? Enfim, eu vou criar um novo personagem, certo? Create Actor, criar ator. Eu deixei em português para facilitar aqui, fica mais didático. Então vou colocar um nome aqui, Manuel. Manuel é o nome. Eu posso escolher se é um character ou um enemy ou um inimigo, né? Geralmente character, tanto faz se é um player. E eu posso escolher uma pasta que eu tenho criado aqui, um folder. Mas no caso não vou fazer isso. Se não escolher uma pasta, ele vai criar aqui junto com os outros, aqui solto. Pronto. Ele criou aqui o Manuel. Eles vão ficar com essa carinha aqui, característica do Founder, que é um bonequinho aqui, meio oculto. De capuz, você clica e ele vai abrir essa tela aqui. Se você assistiu o primeiro episódio e viu lá o GCS, você vê que ele tem um layout muito parecido, o formato dos botões, as caixinhas, então por isso eu indiquei de você aprender a mexer no GCS e ensinei para quando você vir para cá não achar estranho e tal. O que é totalmente diferente do GCA, então por isso que eu prefiro que você aprenda o GCS. Mas enfim, criei a ficha, ele já tem alguns números aqui, padrão, mas isso aqui praticamente não serve. Porque se você rolar, ele vai dar um erro, o token, a ficha não está linkado a nenhum ator. Mas ele vai rolar. Vai aparecer lá, sem nome, enfim. Mas essa não é a ficha. Para você ver o que eu falei, quando você clica em editar aqui, sem importar a ficha, primeiro ele vai dar um erro, que está vazio, né? Ele pede para você importar ou criar uma ficha através do MOOC, que nós vamos explicar mais no futuro. No caso, eu não vou fazer isso, mas eu vou importar. Então vamos fazer isso. Você vem, abre a ficha mais uma vez, vai lá no menu de tokens, clica no que você criou, manual, e aí você manda importar, import. Ele vai pedir para você escolher a origem do dado. Eu vou procurar aqui uma ficha. Pronto, estou aqui na minha pasta de fichas que eu tenho separado. Eu vou colocar uma ficha qualquer aqui, Jeremy. Pronto, Jeremy GCS. Lembra que eu falei que o formato GCS é o que salva, o GCS, quando você salva a ficha, ele vai salvar esse arquivo aqui e você pode importar direto, sem problema. Seleciona, ele vai buscar o arquivo, vai confirmar o nome aqui e manda importar. Deixa eu ver se ele importou. Às vezes ele demora um pouco. Pronto, pessoal, eu descobri que, na verdade, essa versão do sistema aqui que eu estou trabalhando, que é a 14, ela está com alguns problemas, certo? O que acontece? Atualmente, eu utilizo mesmo a versão 12, porque eu estou numa aventura
e eu não quero tentar atualizar agora, porque pode dar algum problema. Às vezes na atualização dá algum problema. Mas essa versão que eu estou aqui ensinando para vocês é a mais atual, que é a 14. O problema aparente é que o sistema GGA talvez esteja com algum problema e alguns bugs. Um deles é que não está deixando importar a ficha do GCS. Mas provavelmente isso vai ser resolvido logo logo numa atualização. Esse é o problema de você instalar sempre a versão mais atual. Nem sempre os add-ons, no caso os módulos, ou os sistemas vão estar 100% funcionando. É sempre bom você dar um tempo antes de instalar a última versão, para justamente dar tempo de corrigir esses bugs. Mas eu vou mostrar como se tivesse importado, porque é o modo como ficaria. Então, você vem na ficha, no caso eu tentei importar esse Wing Chun, que não está dando certo, vou até excluir ele aqui. E com o botão direito, excluir. William Barclay também. Deu erro. Vou criar um novo personagem. Você cria um novo personagem, dá um nome e manda criar. Ele vai criar aqui. Quando você abrir, ele vai abrir a ficha vazia. Criou. Você clica nele, vai estar aberto. Você manda importar. Escolhe o local do arquivo no computador e manda importar. Ele vai criar uma ficha com todas as informações. Eu vou fingir que é esse daqui, o testador. Vou até mudar o nome dele. O nome dele agora vai ser Manuel. Para editar, sim, você vem aqui. Depois que você importa a ficha, se você colocar uma imagem lá no GCS, lembra que dá para colocar? Ele importa a imagem também. Se você não colocar, você pode colocar nessa ficha aqui, online. Mas no caso já tem foto, não vou mexer. Você quer editar, pronto, o nome desse. Você vem aqui em editar. E aí agora sim ele deixa você editar cada campo, né, da ficha. No caso, vamos mudar o nome aqui. Vai ser o Manuel. E as informações continuam as mesmas. Você pode até editar aqui em cada campo, que está cinza, meio azulado. Mas eu não indico, porque nessa ficha do Foundry, ele não vai calcular os outros campos. Você lembra que no GCS, se você alterasse um atributo, ele alterava todos os campos que dependiam daquele atributo? Por exemplo, se eu aumentasse no GCS força, automaticamente ele já aumentava a carga, já aumentava o HP e outras coisas. Aqui não. Se eu mudar só a força, ele só vai alterar aquele campo que eu alterei. Então não é indicado você fazer essa alteração aqui no Foundry. Deixa para só rolar as coisas. A ficha você não altera, faz tudo pelo GCS. Mas o nome não tem problemas, é sem problemas. Agora fique esperto, porque quando você for importar novamente a ficha, tem algumas coisas que ele vai pedir para você passar por cima, né? Não salvar a informação. Então fique atento às mensagens, porque se você tiver com menos HP aqui no Foundry, quando você importar a ficha do GCS, ele vai perguntar: você quer sobrescrever? Se você apertar sim, ele vai pegar o HP que está no GCS, não no Foundry. Se você colocar não, então ele vai deixar a ficha, entre aspas, do jeito que está e alterar só alguma alteração que você fez e deixar o HP, FP, enfim. Mas ele sempre avisa, então é só ficar alerta. Então você alterou aqui o nome, alguma coisa, não precisa salvar. Você só clica aqui em view, Full View e pronto, ele já ter salvo o nome. A visualização padrão da ficha no Foundry é essa aqui, ó. Atualmente está table, mas você pode alterar isso. Você tem algumas formas de visualizar a ficha. Full View, que é bem mais parecido com o GCS, os atributos, os marcadores, pontos de vida, pontos de fadiga, peso, pontos de impacto, que está traduzido por causa do módulo, lembrem. Os tipos de carga, né? A capacidade de carga, tipos de armas de combate, perícias, vantagens, magias, equipamentos, outros equipamentos e notas. Mas você pode alterar o tipo de visualização. Por exemplo, eu prefiro, quando você clica de novo em Full View, ele vem para esse tipo aqui, que é tabelado, em abas. Porque ele separa em campos. O primeiro campo é algumas informações de combate. O primeiro, isso aqui não é nada. O primeiro campo é combate, tem 2 espadas. Ele mostra aqui as armas de combate corpo a corpo, cada linha é uma arma. Ele mostra aqui o uso, que no caso mordida, soco, chute, jato. O nível que você tem com aquela perícia, ou aquela arma, enfim.
Se ela for aparável, tem aqui o nível de aparar, como é o caso do soco, tem aparar 8 para esse personagem. E se for um escudo, ele vai ter um nível de bloqueio aqui. Sempre tem o dano, que aquela arma causa, o tipo de dano, o dano desado de dano, o alcance e a ST necessária para carregar aquela arma. No caso, sabre de cavalaria, 10 de ST. Embaixo ele vai ter uma tabelinha aqui de distância e velocidade, que é aquela tabela que nós já conhecemos, né, do sistema, que é quanto mais longe, mais difícil vai se acertar e vai ter maior penalidade. Então aqui exemplo, 2 metros, 0 de penalidade, 3 metros, menos 1, 5, menos 2 e assim vai. E abaixo disso vai ter um campus aqui de armas de longo alcance. No caso desse personagem, ele tem aqui um Westball, que seria uma bola ácida arremessável. Então, vai aparecer aqui o nome da arma. Isso aqui é uma magia, acho que no caso. Mas se tiver uma arma, vai aparecer o nome da arma. E o nível, precisão, o dano, a distância, enfim, as outras informações. Se eu quiser mudar o tipo de ficha, porque sempre que eu fechar, ele vai abrir nesse modelo. Então, se eu quiser outro tipo, você vem aqui em Sheet e ele vai dizer: o documento, esse documento, você quer em que formato? Table, padrão. A padrão é a table, certo? Tabbed. Tabbed sheet. Combate. E você salva. Ele vai mudar um formato diferente. Não mostra foto. Apenas informações de combate. Quero mudar aqui para editor. É aquela de editar. Não vou colocar. Vou colocar. Vamos lá. A ficha editável. Não se joga assim. Full GCS. Igual GCS. Também já mostrei. Inventory Only. Lembra no GCS que tinha aquela ficha que era como se fosse um baú? Pronto, é isso aqui. Apenas os equipamentos. Modern. Uma ficha diferenciada. Eu não curto. Mas tem quem curte. Curta. Mini PCs. Aí é mais para NPCs, coisas que você não precisa ver informações complexas. Tem só o básico. Cada quadradinho desse é rolável, você aperta e rola. Reduced Mode. Tem menos informações, mas está aqui. Simple. Essa é bem mais simples, parece uma ficha de brinquedo, sei lá, caricatura. Não é muito legal, na minha opinião. E Table Sheet, que essa é a padrão. Vou colocar como padrão. Que é a Table Sheet. Lembra, aqui é parecido com o GCS. Se você alterar aqui, você vai alterar apenas essa ficha. O padrão você altera aqui. Padrões, ficha padrão. Aí você escolhe qual é o tipo. Eu escolhi Tabbed Sheet. Você pode escolher de combate, o que você quiser. Eu deixo Tabbed Sheet, que é a que eu mais gosto. E salvo. Pronto. Então essa é a ficha. Agora vamos ver os elementos da ficha. Você tem os atributos, como no GCS, bem semelhantes. Tudo que for amarelo aqui na ficha é rolável. Por exemplo, quero fazer um teste de força. Ele vai rolar. Vai abrir esse pop-up e vai abrir. Você confirma ou cancela. Ele está falando que é força, se tem algum modificador. E rola. E no chat ele mostra o resultado. Ele mostra o que você rolou, o número alvo, o seu sucesso e a margem de sucesso. E se você falhar, ele vai dizer o que você jogou, o número alvo, o número que você tirou, e se foi uma falha ou um sucesso, e a margem de fracasso. E também mostra os dados aqui embaixo, com o resultado que você tirou. Vocês notaram que sempre aparece uma mensagem ali em cima. Aqui, ó. This token is not linked to an actor. Isso acontece porque provavelmente essa ficha ela não está ligada a nenhum jogador. Deixa eu pegar uma ficha que tem um jogador para ver. Aparece o mesmo erro. Isso quer dizer que isso provavelmente é um bug no sistema. Então vai aparecer mesmo. Então provavelmente vão corrigir isso no futuro. Então vamos continuar com o manual aqui. Ficha antiga que não deu certo. Vamos excluir ela. Opa, excluir.
Ok. Então vamos lá. Esse é o campo de combate. Tudo que for amarelo você consegue rolar sem problemas. Então você rola aqui as percepções. No caso esquiva, você vem nesse bloco aqui de deslocamento esquiva. E aqui tem as informações que não são roláveis, mas o esquiva é. Ó, clica aqui, vai dizer esquiva e vai rolar aqui no chat. Essas mensagens são chats. Você vai modificar o. Você pode modificar o seu HP tanto aqui na ficha, somando, subtraindo. Se você clicar no número, ele vai dar outras opções: menos 10, menos 5, mais 5, mais 10. Fadiga da mesma forma, menos e mais. Se você clica nesse círculozinho, ele vai resetar para o padrão. Ele tem alguns sinais aqui ao lado, diz a condição. Se eu tiver até 3, eu fico cambaleando, com 0 desmaio, menos 10 eu faço um teste. E ele tem um íconezinho que você pode apertar, e aí ele vai pegar a condição, cansado, cambaleando. Mas quando você for jogando, isso vai acontecer naturalmente e automaticamente, você não vai precisar apertar. Só se você quiser. Fica fadigado, cansado, mas os próprios dados vão rolar isso automático, não precisa se preocupar. A parte do combate, você pode rolar, né, na ficha com a arma que você tem, combate corpo a corpo. Tanto faz você rolar aqui no nível, como com o uso. Trust, ele vai dar o mesmo, vai pelo mesmo nível. A distância é a mesma coisa, você rola pelo nível, ele vai sair lá, tudo. Quando você acerta, vamos supor aqui, punch, vamos ver se ele acerta. Falhou, falha crítica. Vamos tentar novamente. Tive um sucesso. Quando você tinha um sucesso na rolagem, ele aparece um outro botãozinho aqui que é o dano. Você pode rolar o dano por aqui, pela ficha, e ele vai sair. Ou você pode clicar no quadradinho, que ele vai fazer a mesma coisa. Dano, teste. Tá vendo? No caso deu o mesmo resultado. Vou tentar de novo. Mesmo resultado. 1D-3 é difícil. Peraí, vamos pegar um dano diferente aqui. 1D-1. Beleza, você rola aqui de novo. Tudo que aparecer também amarelinho aqui no chat também é rolável. E assim vai. Se você clicar nessas coisas laranjas na ficha, você tem aqui os pontos de impacto, ele vai somar essa penalidade ao seu balde. Apertei aqui no olho, menos 9, ele veio para cá. O balde, menos 9 de penalidade. E automaticamente ele vai aplicar isso ao teste. Por exemplo, vou tentar acertar o olho do inimigo com uma mordida. Eu primeiro coloco o modificador, clico lá, deixa eu limpar aqui, ó, clica na lixeira, coloco o modificador menos 9 e eu clico no nível. E aí ele vai mostrar, seu nível é 10, menos 9 de penalidade, seu alvo é 3. Manda testar. Errei, meu alvo era 1, que era impossível de acertar. Eu tenho nível 10, menos 9, meu alvo era 1, tirei um 14, falha crítica. Errei com 13 de margem. Enfim, e assim procede para todos os outros pontos de impacto, a mesma coisa. A segunda aba. Aqui são os detalhes, né? O nome, jogador, data de criação, pontos, base de carga, altura, enfim, elementos descritivos, detalhes. Na terceira abinha aqui, ele fica as vantagens e desvantagens. Eu vou pegar outro personagem que tenha mais características. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver esse atirador. Pronto, o atirador. O atirador, ele tem algumas desvantagens, algumas vantagens. Aqui mostra a lista das vantagens, das traits. Do lado mostra a quantidade de pontos daquela vantagem ou desvantagem. E na última coluna aqui, a referência. Lembra que eu disse que você clicar aqui, ele vai abrir o PDF com a explicação, né, do PDF que você subiu para o sistema. Se aparecer um botãozinho desse aqui, é porque a própria vantagem ela tem um teste. No caso, Bad Temper, ele pede um autocontrole. Então eu posso clicar nesse botão e ele vai pedir para rolar, testar. Pronto, disse aqui que tinha um sucesso, margem de 5, enfim. E assim para os outros também. Vai rolando. Você pode alternativamente puxar esses botões para o chat. Nesse caso não dá. Não vai dar certo. Enfim, eu me enganei, não dá para puxar. Aqui é só um mestre em algumas coisas, isso aqui não.
Mas você pode puxar para o seu atalho. Nós vamos já ver isso. Perícias. Aqui é a mesma coisa. Você escolhe a sua perícia, diz o nível absoluto, nível relativo, pontos gastos e referência. Você clica no botãozinho amarelo, Gambling, 12. Vai pedir para testar. Pronto, testou o Gambling, o alvo, margem de acerto 1. Ok, assim são com todas as perícias técnicas. Controle de recursos. Isso aqui é uma coisa que tem apenas no Foundry, são recursos. Por exemplo, eu quero colocar aqui que meu jogador, personagem, ele tem sei lá, um equipamento ou um marcador de alguma coisa que eu não quero que apareça nos outros equipamentos. É uma coisa muito descritiva, sei lá, vamos supor, ele tem uma pedra, sei lá, qualquer coisa. Aí você clica aqui no lápis, ele pode pegar aqui um modelo que é prefeito, que nós vamos ver depois, mas você pode editar. Você pode copiar um modelo, tá vendo aqui, ele vai copiar esse modelo, mas no caso nós vamos editar manualmente. E aí você coloca, o que é o recurso? Eu vou colocar que é balas, eu quero que as balas não contem no equipamento. Então, o mínimo de balas que eu posso ter é 0, não tem como eu ter balas negativas, e o máximo que eu vou dizer que eu vou carregar aqui são 15. Atualmente eu tenho 5 balas. E aí, forçar o mínimo, forçar o máximo é tipo assim, se eu não marcar isso e eu tirar menos balas do que eu posso, ele vai ficar negativo. E a mesma coisa o máximo, se eu colocar mais do que teoricamente eu posso, ele vai passar esse número de 15. Então, se eu clicar aqui, eu não consigo adicionar mais que 15 nem menos que 0. Se eu colocar esse usar como tipo de dano, ele vai dar essa opção, tipo, em vez de ser um dano, vai ser um tipo de dano. Eu posso colocar balas como um tipo de dano. Isso é meio estranho, mas dá para usar assim, só que com outras coisas. E referência, se você quiser colocar onde é que tem balas no manual, você coloca B, isso aqui é alguma coisa, B alguma coisa, que é referência. Como controle de dano, é tipo assim, se eu receber um dano, em vez de eu tirar do HP ou da fadiga, eu posso escolher tirar desse marcador. Por exemplo, levei 5 de dano. Ah, mas em vez de eu tirar do HP, eu vou tirar daqui. Aí você marca isso aqui. E aí você pode escolher, mas isso lógico tem que ser acordado com o mestre e tal, ver se funciona no que vocês estão fazendo. Por exemplo, tem um sistema que ele deixa utilizar pontos heróicos como se fossem pontos de vida. Pontos de vida temporários, por exemplo. Você poderia colocar aqui e antes de tirar dos pontos de vida normais, você tirar dos temporários. Então serviria como um marcador. E eu não sei o que significa usar pontos de interrupção. Isso aí você tem que testar. Como eu disse, esse sistema é uma versão mais nova que eu utilizo, então nem tudo eu vou saber. E aqui tem alguns marcadores que é para você dizer a situação. Por exemplo, enquanto eu tiver mais do que uma vez, tá tudo bem. Quando eu tiver, vou botar outro marcador. Quando eu tiver o máximo, maior ou máximo, menos 5. Vai ter outra condição, que vai ficar vermelho. Vai estar difícil. Tá hard aqui. E assim vai. Você vai colocando vários se você quiser, para ir acompanhando. Por exemplo, estou com cheio, ou estou com metade. Tem pouco, não tem. Você escolhe o que você vai colocar aqui e manda atualizar, ele vai salvar. Ok, balas você pode adicionar. Vou fazer um teste aqui. Ó. Quando eu aperto no reset, ó, o máximo é 15. Vou colocar aqui 16, ele não vai deixar. Estou clicando, não está deixando. Porque eu coloquei, forcei o máximo. Agora eu vou colocar aqui menos 10, menos 5. Vou tentar tirar menos que 0. Não vai, porque eu coloquei forçar 0, forçar o mínimo, né? E reset, ele reseta. Enfim, então você pode ter mais de um marcador. Para adicionar marcadores, você vem com o botão direito aqui, em cima desse quadradinho, ao lado do controle de recursos, clica com o botão direito e ele fala adicionar controle de recursos no final. Aí ele vai criar outra caixinha, assim vai. Para excluir, você pode clicar aqui e colocar apagar controle. Pronto, apagou e fica só o que você tem. Não quero nenhum? Pode apagar todos, sem problema. Apagar controle, pronto, não tem nenhum. Reações. Isso aqui tem na ficha do GCS.
Caso você tenha alguma vantagem que modifique seus testes, vai ter aqui mais um, não sei o quê. E aqui são modificadores condicionais. Por exemplo, ele está dizendo aqui, em todos os equal rows to wake up or recover from surprise or mental stamp. Isso aqui mais 6 é da vantagem reflexo em combate, que eu não me engano. Então ele fica aqui, esses modificadores de vantagens. E essa última aba são os equipamentos. Muito parecido com o GCS. Tem os equipamentos que você carrega, portados, e os outros equipamentos que não contam no seu peso. Ele também mostra aqui a carga atual e o valor atual. Aparentemente também não está funcionando direito. Está. Lá no GCS, diferente do GCS, aliás, quando você desmarcava, não fazia alteração no peso. Mas aqui, se você desmarcar, ele altera o peso. Está 29 libras, se eu ativar, 44. Então é importante que você desequipar um item. Por exemplo, se tem uma mochila nas costas, mas não quer ficar movendo aqui no personagem, você vem, só desmarca. Pronto, está sem a mochila. Vai colocar? Marcou, pronto. Eu quero adicionar um item aqui na ficha, sem ser no GCS. Você consegue. Você clica com o botão direito, adicionar equipamento. Aqui ele pede para organizar também, se você quiser. Vamos adicionar. Ele vai adicionar um item no final. Equipamento. Você clica 2 vezes, coloca as informações, nome, contador, que é a quantidade, né? Peso, custo, usos, nível tecnológico, notas, modificadores, página de referência. E aí esse check this to save this equipment during imports. Isso quer dizer que quando você for importar uma ficha, ele vai perguntar se você quer ou não apagar esse equipamento. Se você colocar não, aí ele vai deixar o equipamento na ficha. Se você não marcar isso, sempre que você importar a ficha, ele vai apagar esse equipamento. Então tem que ter cuidado com isso. E outros equipamentos, mesma coisa. Pode puxar, inclusive, uma coisa para outros equipamentos. Tem que colocar bem no nome, deixa eu ver. Pronto, puxou. E aí não está contando o peso. E a mesma coisa, quer adicionar. Aperta o botão direito e adiciona. Enfim. A ficha basicamente é isso. Você vai usar muito na questão do combate, por isso ela é a primeira. As rolagens aqui, os níveis. Se for defender alguma coisa, o dano. E aqui, armas à distância, no caso foi um faroeste. Você checa aqui, nível com double shotgun. Quando é armas com algumas características especiais, por exemplo, uma arma de fogo, né, uma shotgun, ele informa, você pode dar 1 ou 2 disparos, você quer dar quantos? Geralmente ele coloca o máximo, mas eu posso colocar só um aqui, sem problema. Mandar um disparo e enviar. E ele vai dizer o nível, você confirma, pronto. Ele mostra aqui, você deu um tiro, pronto. E aí eu acertei. Posso já dar o dano aqui no chat. Jogou o dano. E aí pronto. Ou você pode rolar aqui tudo na ficha, sem problemas. Ok. Ficha explicada. Outro ponto. Você pode pegar o mestre. Não sei se o jogador pode, eu acho que não. Acho que é um mestre. E puxar um dano. Vamos supor que aquele atirador estivesse atirando nessa personagem aqui. A Izusa. Ele poderia ter marcado ela. Vamos fazer um teste. Vou pegar aqui a ficha dele. Atirador. Puxa a ficha para a tela e já vai criar o token. Então eu vou marcar aqui a Izusa. Posso com o botão direito e marcar. Ou botar o mouse em cima dela e apertar o botão T. Pronto, marcou ela. Então eu venho aqui na ficha do atirador. E eu jogo. Vou dar um tiro nela. Vai rolar contra 14. Vou dar 2 tiros. Ok. Acertei. Margem de acerto 3. E ele fala. Você acertou 4 possíveis tiros. O recuo é de 1. Isso é porque é o seguinte. São 2 tiros, mas ele modifica pela quantidade de projéteis que tem, que são 9. São até 9. Então ele fala. Você pode ter acertado até 4 possíveis acertos, né, que são os projéteis. Ok, você acertou os 4. E aí ela vai rolar a defesa dela. Deixa eu abrir a ficha dela. Ela vai rolar uma esquiva. A esquiva dela é 10. Joga. Ela passou por 2, mas vamos supor que ela tivesse errado. Errou. Então, você aplica o dano. Lembra que ela está marcada? E aí ele diz aqui, ó, como a Izusa está marcada, quando você aplica o dano, ele vai dizer, ó, jogador causou um mais 2 de PI,
dano, perfurante. Arroba Isusa é o alvo. Então ela já está aplicando. Você manda só aplicar tudo em Isusa. E ele vai abrir. Isso aqui quem vai ver é o mestre, geralmente. O jogador não vai abrir. Mas essa é a imagem que o mestre tem quando aplica o dano. Ele vai ter aqui todos os modificadores de ponto de impacto, tipo de dano, algumas situações especiais. Isso interessa só ao mestre, tá? Se você for um mestre, você sabe o que é tudo isso. Ponto de impacto vai modificar o dano. Você pode escolher uma grande lesão, que é uma opção que tem no livro. Ele diz até referência, ó, Basic 14. Tudo isso é no livro em inglês, tá, pessoal? Ou você pode personalizar. Nesse ponto, a pessoa tem RD 4. Ele vai aplicar isso aqui. O tipo de dano, geralmente ele marca o que está marcado. Tipo, aquela arma de fogo é um tiro no tronco, dano perfurante, enfim. Ele já vem com as informações corretas, mas se você quiser, você modifica. E ele vai informando tudo aqui. E você vai modificando. No caso, já mudei RD. RD ela teria 4. Vamos colocar 3. Vou botar um RD menor. Ela teria 4 no tronco, mas vou colocar 3. As regras com as referências, tudo isso você tem que ler no livro para saber o que é. E aqui embaixo, na parte de baixo, ele dá um mini resumo: o dano, o RD, a penetração, o dano, o modificador e a lesão que o alvo vai sofrer. E aí diz as penalidades ou efeitos que o alvo vai sofrer. Por exemplo, recebendo esse dano, ele fica com um choque de -4. Aqui está com erros os botões, mas geralmente ele mostra enviar para o bate-papo ou efeito choque adicionado na próxima rodada. Você manda adicionar, ele vai aplicar na próxima rodada, ou você pode... Tá dando erro, isso aqui é erro do sistema, do GGA, então... Mas normalmente ele manda essa mensagem para o chat e manda aplicar o dano. Aplicou. Ela já estava com um HP bem baixo, então ele só fez... tirar mais do que tinha. Mas deixa eu mandar de novo, então. Aplicar tudo isso, usa, aplicar. Pronto, tirou o HP dela. Deu um erro, mas tirou o HP. Enfim, o dano é isso. E vamos lá para outras opções de ficha. Já vimos, import, editor, sheet, token. Fechar, close, você vai fechar a janela. Mas a outra função importante é token. Token tem algumas opções, são as configurações do token. Uma coisa importante. Você pode abrir a ficha tanto aqui no menu de fichas, você pode abrir a ficha aqui, manual, ou você pode clicar no token e ele vai abrir aqui a ficha do mesmo jeito. Mas tem uma questão. Se você abrir a ficha aqui pelo menu de personagens, o que você alterar aqui, teoricamente, vai alterar os tokens. O contrário não é necessariamente verdade. Nós vamos ver já por que disso. E eu vou explicar. Vou abrir a ficha aqui no menu. Protótipo. Deixa eu ver se aqui aparece. Aqui é só token, ó, tá vendo? O nome é diferente. Token. E aqui é protótipo do token. A diferença é que o que eu modificar nessa ficha vai ser aplicado a toda vez que eu puxar o meu personagem para a mesa, né? O mapa. Todos estão com a mesma característica do manual aqui. Se eu alterar só essa ficha, só vai alterar esse token. Então, tem que tomar cuidado com isso. Mas tem como mexer nisso também, que é o que nós vamos ver agora. Eu vou abrir a ficha do manual, protótipo de token. Lembrando que o que eu alterando aqui, todos vai funcionar em todos os tokens que eu puxar. Primeira opção é o nome do token, porque aqui na ficha você altera o nome da ficha, mas se você puxar o token, ele vai com o nome que tiver no token. Por exemplo aqui, Miserável Testador. Isso aqui é uma opção que eu vou mostrar depois, mas ele não está dando o nome da ficha, Manuel, é outro nome. Então, para alterar o nome dos tokens, você tem que alterar isso ali na ficha. No token, aliás, na protótipo aqui. Lá, protótipo. Então, o nome do token. Nesse caso, ainda está testador. Mas eu quero que seja Manuel. Manuel. Exibir nome. Isso aqui você escolhe quem vai ver o nome dele. Pode ser que seja só o dono.
Nunca exibir, não aparece para ninguém. Quando controlado, seria quando você coloca, clica nele, se for o seu personagem. Passando o mouse no dono, ou seja, se o dono passar o mouse em cima, vai aparecer, como é o caso aqui, ó. Quando eu passo o mouse aqui, aparece o nome. Passando o mouse qualquer um, ou seja, qualquer um que passar o mouse, jogador, mestre, vai aparecer. Sempre para o dono, ou seja, vai ficar visível sempre para o dono. Ele sempre vai ver o nome ali. Ou para todos, sempre. Sempre para todos. Sempre vão ver com o token com o nome. Então você configura do jeito que você quiser. Eu vou deixar do jeito que está. Vou mexer em nada. Sempre para todos. Adicionar número incremental. Se eu não marcar essas opções, eu vou salvar aqui. Não vou marcar. Quando eu puxar o token, vai aparecer Manuel. Se eu puxar outro, Manuel de novo. Ok. Protótipo. Se eu alterar isso, adicionar número, ele vai criar um número. Se eu puxar 3 Manuéis, Manuel 1, Manuel 2, Manuel 3. E adicionar adjetivo aleatório é justamente Manuel triste, Manuel feliz, é um adjetivo, né? E número também. Então vamos salvar. Agora, Manuel, time do Manuel 1, Sombrio Manuel 1. Como ele vai dar um nome diferente, sempre vai ser 1. Então você pode até tirar essa questão do número. Agora, se eu tirar o adjetivo, ele vai dar número diferente. Vamos lá. Manuel 1. Opa, não tô achando não. Manuel 2. Manuel 3. Isso é importante para NPCs. Para PC só vai ter um jogador com aquele nome e pronto. Mas para NPC isso é importante para mestre, né? Você coloca ou um número, Goblin 1, Goblin 2, Goblin 3, Goblin 10, ou um adjetivo, Goblin triste, Goblin sombrio, Goblin feliz, enfim. Você escolhe. Essa opção, vincular dados ao ator, é o que vai fazer a diferença. Da forma que está desmarcado, vou atualizar aqui, é aquele negócio. Se eu alterar o token, só altera o token. Não altera a ficha. Se eu marcar essa opção aqui, vincular o ator, toda vez que eu alterar no token, também vai alterar a ficha. Vamos dar um exemplo. Abrir a ficha, vou tirar aqui 5 pontos de vida. Pronto, aplicou no token. Agora eu vou abrir a ficha no token e vou resetar os pontos de vida. Ok, no token deu tudo e na ficha também resetou. Então, quando você linka ao ator, tanto faz você mexer na ficha ou no token. Vai fazer o mesmo efeito. Mas se isso aqui tiver marcado, cada token é um token. Enfim. Rotação. Você pode fazer isso por aqui, ou você pode fazer no próprio token. Como faz isso? Você clica no token e tem duas formas de rotacionar. Você pode segurar o Shift e ele vai rolar para cada direção. Aqui é porque nós estamos com um grid quadrado. Deixa eu alterar o grid. Grid quadrado. Pronto, deixa eu alterar. Pronto, grid hexagonal. Se você segurar o Shift e rotacionar, criar o scroll do mouse, ele vai girar para cada lado do hexágono. Se for muito forte, ele dá um 360. Se você clicar no Ctrl e apertar o scroll no mouse, ele vai girar mais devagar, digamos. Eu estou girando forte, se eu girar devagar. Então ele não exatamente vai ficar alinhado com a face do hexágono. Ele pode deixar ele no canto aqui. Então, digamos que o Shift ele é mais preso à grade e o Ctrl você alinha do jeito que você quiser. Ou pode ir lá no protótipo e girar 90 graus, 200 graus, enfim. Ação de movimento. Isso aqui é só para você descrever como o token está. Você pode... Ele está voando, está caminhando, está escavando. Ou você pode vir aqui no token com o botão direito. E esse botão do meio, que atualmente está sem desenho, deve ser um bug no sistema. Você seleciona. Tá até um pouco difícil de ver aqui. Deixa eu dar um zoom para ver se melhora. Ação de token. Caminhada, voo, escavação. Eu acho que isso é mais talvez no combate. Rastejar.
Default, caminhada. Como ele não está ativando nada, provavelmente isso aqui é mais importante no combate. Mas você pode alterar também na ficha aqui, ó. Tem posição, deitado, sentado, agachado, sentado, enfim. Vamos lá, protótipo. Cadê o protótipo? Fechei protótipo. Protótipo do token. Ok. Raio de oclusão. Eu não sei exatamente o que seria isso, mas eu imagino que seja quando tem peças por cima, porque dá para você desenhar um mapa com algumas peças separadas do mapa. E aí ele meio que deve ser alguma coisa ligada a isso, você colocar visibilidade, enfim. Disposição do token, isso aqui quase não se muda. Mas basicamente é neutro, amigável, secreto, hostil. Isso aí ninguém mexe nisso praticamente. Segunda abinha, aparência. Aparência é onde você vai escolher a imagem do token. Todos esses tokens aqui é uma imagem. Você pode fazer um token assim, pode fazer um token assim, pode fazer um token assim. Um action token, né? Mas aí você que tem que buscar isso aí na internet ou fazer com algumas ferramentas que existem. E aí salva essa imagem e você procura no computador. Você clica aqui em explorar arquivos e ele vai abrir o seu computador e pedir para você salvar. Um detalhe, na verdade ele vai abrir na pasta do Foundry. E aí você tem que saber onde é que está salvo. Você salva na pasta determinada, eu salvo em Assets, e separo aqui por tipos, e aí você vai buscar lá. Depois você busca, você manda selecionar e ele vai. E aí dá para mudar o tamanho, ajustar a imagem. No caso aqui ele vai preencher o espaço, né? O hexágono. Preencher, cobrir, largura total. São coisas de design. Você escolhe o tamanho do token. E aí a imagem do token. Você vai escolher onde é o centro gravitacional dele. Você pode escalar, deixar ele maior, menor. Cadê o meu token? Cadê o meu token? Meu token. Você pode deixar ele maior, menor. Isso aqui só vai alterar quando você salvar. Ele vai aumentar o token. Ele está aumentando da ficha. Deixa eu ver aqui. Está maior que esse. É o mesmo. Lembra que se estiver alterando na ficha, ele só vai alterar os próximos, né? Eu vou apagar isso aqui e deixei. Eu vou abrir a ficha de novo, alterar o protótipo e colocar o tamanho padrão. Que é difícil. E aí dá para espelhar a imagem, que no caso é alterar ele para ficar vertical, horizontal. Uma cor específica, mexe aí, que dá um toque mais amarelado, mais esverdeado. A opacidade, se botar zerado assim, ele vai ficar transparente e assim ele vai ficar totalmente preenchido. Bloqueia a rotação, você não consegue fazer a rotação que eu ensinei agora há pouco. E aí são opções do token dinâmico. Isso aqui, o anel, no caso, é quando você está no combate. Fica aquele anel rodando em volta do token. E você altera a cor, o fundo. Enfim, dá para mudar o tipo. Você altera do jeito que você quiser. Visão. Essa é a visão do token. Se você desabilitar aqui, por padrão, eu acho que ele vem desabilitado. Mas isso aí o mestre pode configurar. Para vir todos sempre habilitados ou sempre desabilitados. Você habilita, né, geralmente, quem tem visão. Inclusive, vocês estão enxergando essa sombra atrás dele porque a visão dele está habilitada. Quer dizer que ele não enxerga pelas costas, né, conforme eu configurei aqui. Alcance da visão. Se você deixar zerado, ele, entre aspas, enxerga até ter uma parede ou horizonte. Se você restringir, colocar 1 metro ou mais, aí ele vai ter um raio de alcance igual ao mérito que você colocar. Vou colocar aqui 2 metros. Metros porque eu configurei a escala para metros. Então ele vai enxergar só 2 metros. Eu estou alterando no protótipo. Ó. Esse vai enxergar menos. Tá aí. Esse aqui é o raio de visão dele. Eu vou fazer o seguinte, eu vou alterar no token que a gente tem uma visão melhor. Mas saibam disso, quando altera na ficha, no protótipo, ele vai atualizar todos os próximos tokens. Se atualizar apenas no token, ó, ficou infinito aqui. Eu botei 0. Eu só apaguei. Aí fica infinito. Fica até o horizonte. Mas eu vou alterar apenas o token. Vou alterar só esse token aqui.
Você pode também vir aqui, né? Clica com o botão direito, a engrenagem e vai nas configurações do token. Então, alcance da visão, vou deixar infinito. Ângulo da visão. Se por padrão o sistema do GURPS, o personagem ele não enxerga 360, diferente de outros sistemas como D&D, que enxerga nas costas. No GURPS você só enxerga, você não enxerga o hexágono exatamente atrás das suas costas. Porém, nas laterais também tem um déficitzinho de visão. E então, você fazendo os cálculos direitinho, dá mais ou menos 240 graus. Pronto, eu peguei outro personagem aqui, a Isusa, para facilitar o entendimento. Porque da visão. Porque para facilitar os cálculos, e mudei aqui a grade também. Nós vamos ver. Seguinte, por padrão, no GURPS, você não enxerga o hexágono atrás do personagem. E eu estou julgando que esse personagem está olhando para frente, então aqui as costas dele. Mas tem uma desvantagem também nos laterais, que seria aqui um pouco atrás dele. Então eu fiz mais ou menos um cálculo, que ele não enxerga atrás e ele enxerga pouco nas laterais. Então, para representar isso, eu coloquei uma visão de 240 graus. Que seria 360 menos 120. Então ele enxerga tudo isso que está claro na frente dele. Essa visão das costas aqui só quem tem é o mestre, tá? E atrás aqui escuro é o que ele não enxerga. E aí tem um tipo de visão. Você pode colocar o que você quiser. 360. Se você colocar 0, ele não vai enxergar nada. 0 enxerga nada. Entendeu? Eu, por padrão, deixo 240, que eu acredito que atenda mais às regras do GURPS. Tipo de visão. A visão básica é a visão normal. Tem ampliação de luz, que fica tudo mega estourada a luz. Não sei como seria usado. Monocromático é tudo preto e branco. Sentido sísmico, ele, quando tem alguma luz, ele fica emitindo umas luzes. Visão básica é a visão normal. E visão no escuro, ele é um pouco melhor que a visão normal se for no escuro total. Ele dá tipo uma visão na penumbra. Mas como aqui não tem fonte de luz, não vai fazer diferença. Talvez nós vejamos isso depois, no futuro. Vou colocar na visão normal, visão básica. E aqui, modos de detecção de luz. Aí você pode personalizar. Ele percebe a luz a tantos metros, sente invisibilidade, tremor. Tudo isso você pode configurar cada um. Aqui só tem a percepção de luz ativa. Mas você pode configurar cada um, colocar a distância, se você ativa ou não, a visão no escuro, ver tudo, ver invisível. Opções avançadas, cor da visão. Você pode deixar uma visão mais vermelha, mais azulada. O preto é esse padrão que é como se fosse o invisível. E aí, brilho, saturação, isso aqui tudo é mais a questão da imagem. Isso aí é bem personalizável. Eu acho melhor ter cuidado quando for mexer nisso. Se você colocar o mouse em cima e apertar o scroll, ele vai alterando aqui. E você ajusta conforme queira a sensibilidade. Próximo tópico aqui, luz. Luz seria se o token emite luz, por exemplo, se ele é uma tocha humana. Então você coloca aqui, ou se ele está segurando uma fonte de luz. Eu geralmente utilizo isso como se ele estivesse segurando uma fonte de luz, uma tocha. Tá com a tocha na mão? Beleza. Aí você altera aqui o raio de luz. Na penumbra, é a penumbra, né? Aquela luz diminuta. Inclusive em inglês é dim, alguma coisa assim. Luz plena é a luz total. Se você colocar aqui, geralmente a luz plena é melhor que a luz que a penumbra. Então vamos supor, uma tocha ilumina 2 metros numa visão plena e até, vamos por 6 metros numa penumbra, você salva. Aqui, não está dando para ver direito, mas dá para ver um brilho. Ele vai brilhar de vez em quando. Porque está dia, mas eu vou colocar à noite para ficar mais claro. Lembra que aqui é um menu de luz, você coloca à noite. Aí vai dar para ver bem. Pronto. Esse piscado aqui seria uma tocha, digamos, né? Você consegue alterar esse efeito. Você colocou primeiro, determina o raio. Vamos ver aqui o dinho.
Essa visão aqui, ó, de mais ou menos 2 metros é a visão plena. Essa aqui no meio intermediário é a visão penumbra. E além disso é escuro. O personagem não enxerga. E aí você pode aplicar as regras do sistema. Ah, aqui não tem penalidade, na penumbra é -3. Além disso você não enxerga. E aí fica livre, né, a sua interpretação do sistema no Foundry. Ângulo de emissão. Você pode... 360 é o padrão, né? Uma tocha ilumina para todos os lados. Aqui no desenho, ela não está enxergando para trás, porque ela não enxerga nas costas. Mas se tiver um token atrás dela, vai enxergar a luz normalmente. Deixa eu tentar pegar o token. O token atrás dela vai enxergar normalmente, ó, a luz que ela está emitindo. Apesar de ela não enxergar. Entendeu? Ok. Tocha é isso. Corpo da luz. Como disse, pode mudar o tipo da luz. Essa aqui é escura. A intensidade, você pode aumentar ou pode diminuir a intensidade. Vou deixar no máximo para testar. Prioridade. Quando tem mais de uma luz, você pode alternar a prioridade. A que pisca mais, a que é mais brilhosa, enfim. É fonte de escuridão. Quando tem uma tocha escura, digamos, que ela vai apagar alguma coisa, você pode marcar aqui. Ela vai atrapalhar a luz. Tipo de animação. É aqui que você vai mexer. Tá no tipo tocha, mas vamos colocar sem nenhuma animação. Animação 0. Fica a luz plena. E você pode ir alterando conforme você queira. Muda o tipo, ele vai mudando o tipo de luz. Dá pra fazer umas coisas bem legais aqui. Bem legais mesmo. Um domo de força. Hexadomo. Enfim. Eu vou deixar o padrão, que é Flickering, que é simular tocha. Deixa eu ver se tem um mais parecido. Torch. Pronto, esse aqui é a tocha. Aí você pode mudar a velocidade da animação, se brilha mais ou menos, a intensidade. E aqui são outras opções de saturação, contraste, coisas eu não mexeria. Recursos. A última coisa. Deixa eu alterar a iluminação aqui, volta ao normal. Vou colocar de dia de novo. Está amanhecendo. Recursos. O que são os recursos? Recursos são essas barras que aparecem aqui. A de baixo, a verdinha, é de HP. E a de cima é a de fadiga. FP. Então é a mesma coisa do nome. Você pode colocar sempre visível, apenas para o dono, quando controlado. Você que decide quem vê o seu HP. Para ser um jogo mais realista, os outros jogadores não deveriam ver barra de HP dos companheiros, nem dos inimigos. Mas aí é de cada um, de cada mesa, de mestre. Eu deixo só para o dono. Só o dono vê. E o mestre, obviamente. E aí você pode, por padrão, eu coloco HP e FP, né? Ou mana, que é o padrão dos jogos. Mas você pode alterar para outros atributos. Você pode colocar aqui... pontos. Tem outras coisas aqui, outras quintessência, QP. Pode não ter nada, aí fica só com uma barra, ou sem barra, se você quiser. E aqui são outras coisas da ficha, que são bem específicas. Eu não alteraria isso aqui, mas você pode ficar à vontade. E aí você coloca o valor atual, o valor total. E aqui, marcador de turno de combate. Já vou mostrar. Mas quando você coloca no menu de combate, quando você coloca um personagem, vou salvar aqui, deixa eu colocar um personagem em combate. Pronto, esse número aqui do lado, 12, é o recurso que ele está buscando na ficha. No caso, eu coloquei aqui o modo padrão, que você pode configurar, mas é a fadiga. Fadiga 12, 12. Você pode configurar, ou desabilitar, ou mudar o tipo, mas ele pega um recurso para mostrar na aba de combate. No caso, eu coloquei a fadiga. Porque o PV tem um módulo que ele mostra no próprio token e você consegue ver pela barrinha também. A animação, né, do turno de combate, do marcador, não sei o que é isso, mas também não está dando personalizado, deve dar, deixa eu ver. Giro, muda aqui a animação do anel. Eu gosto das coisas padrões, deixa aí. Matriz, enfim. Então é isso, recursos são esses da ficha. E aí tá aqui. Você vê que tá com lascado, com
com uma penalidade, um choque. Eu ia falar dessa barra lateral, que são as camadas, mas já está um bom tempo desse vídeo. Então, para finalizar, o que eu vou falar são apenas desses menus do próprio Tolkien. Se você está marcando alguma coisa aqui, 2 metros, o que será isso? O caminho que ele fez. Não sei por que ele está marcando isso. Não faço ideia. Talvez seja por causa do combate. Deixa eu encerrar o combate para ver. Era o combate. Que não vai ficar mostrando o caminho. Se você... Então eu vou mostrar opções do Tolkien, certo? Nós vemos o que faz cada opção. Pra gente finalizar. Então assim, você está com Tolkien. Você pode mover ele para onde você quiser, teoricamente. E aí você pode... Quando você segura o Tolkien e puxa ele, não solta, você arrasta ele sem soltar, ele mostra a distância em que o Tolkien está andando ou andaria. Fica ali embaixo o número, né, em jardas, que é a mesma coisa que metro. E aí esse azul seria representando um passo. O vermelho não se moveu. Um passo, esse azul. O verde seria o que o Tolkien consegue andar, no caso. E esse amarelo seria a parte de onde, teoricamente, o Tolkien não conseguiria andar. Assim, a distância. Mas aí pode ter alguma condição especial. O vermelho já está extrapolando bastante. Ou é o máximo o amarelo e o vermelho está extrapolando, enfim. Vamos ver aqui. O Tolkien, essa personagem, ela consegue andar até 6. Descolocar 6 metros. Então, puxando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Teoricamente ela consegue mover até 6 metros. A partir do próximo fica amarelo. Isso aqui eu acho que é a corrida, porque tem uma regra que você pode ir em 2 turnos correndo em linha reta consecutivamente, você ganha mais 1 metro. E a partir do vermelho é que você não, teoricamente não conseguiria. Ele está marcando isso. A questão da visão já expliquei, que a pessoa não enxerga o jogador. Com o botão direito, você consegue colocar do lado esquerdo aqui, tem um 0. Esse 0 indica níveis. Geralmente o Tolkien ele vem com isso aqui 0, quer dizer que a pessoa está no nível do chão. Mas você pode dizer, ela aqui está a 5 metros do chão. Você coloca o marcador de 5 metros. Fica explicando aqui, quando sai do 0. Ela está a 5 metros. O outro Tolkien aqui, se ele não tiver com nada, é porque ele está no nível 0. Vamos lá, a pessoa subiu para o nível 3. Aperto o Enter e pronto, nível 3. Então esse aqui é a altura. A pessoa está a 5 metros e tal. Eu estou falando metros porque é o tipo de medição que eu escolhi. Mas você pode colocar pés, centímetros, enfim. No caso eu coloquei jardas, né? Então aí usa 5 metros, vou colocar 0. É o piso. Pronto, todo mundo no piso 0. Então aqui é a altura. Essas duas setinhas é quando você coloca alguns tipos de camadas de peças no mapa e você define. Essa peça, isso nós vamos ver no futuro. Mas essa peça está no nível 1. Então no nível 0 ela não veria. Mas quando eu subir o nível dela para o nível 1, ela vai ver a peça. É a mesma coisa, eu baixar o nível. Enfim, você consegue subir e descer níveis com essas setinhas. Aliás, trazer para frente ou para trás. Desculpa, eu falei errado. Isso aqui é assim, se tiver alguma coisa na frente e eu quiser colocar ela por cima da coisa, da peça, você aperta isso aqui e ela vai ficar na frente da peça. Como se fosse uma camada. Ela está na frente da peça, eu coloco na camada atrás, ou na camada de frente, enfim. É para frente ou para trás. Aqui são configurações, como nós acabamos de ver. E do lado direito, em cima nós temos a fadiga, que é representado pelo azul, e o HP, que é representado pela cor verde, aí embaixo. Do lado direito, muitas coisas aqui no folder vão ter essa opção aqui, que é esse bonequinho, que ele significa alternar para invisível. Então, dessa forma, ela está visível para todos. Se eu clico com o botão direito e clico no bonequinho, o token ficou transparente, quer dizer que ela está invisível. O mestre vê, obviamente. Os jogadores não veem, só o mestre, que tiver invisível. E além de ficar transparente, né, para o mestre fica esse pontilhado aqui para saber, né, para identificar melhor.
Isso serve para várias coisas, não só token. Peças, várias coisas. Mapas, enfim. Então sempre que vê esse bonequinho aqui ao lado da peça ou do personagem é para deixar invisível. Atribui efeitos de condições. Esse botão ele vai atribuir efeitos, como eu já falei. Eles não são só visíveis, não são só ilustrativos. Se você clica aqui no atordoado, ele ganha o modificador de atordoado, atributo atordoado, tá vendo aparecer aqui. Se você tira, consequentemente também desaparece o efeito. Ah, eu tô aqui cego. E ele mostra aqui, ó. Ele tira a visão do token, tirou a visão do token total, e ainda diz aqui, ó, você tem menos 10 para jogadas de ataque, menos 4 para defesas. Enfim, quanto mais condições você for colocando, e diversas, ele vai aplicando o efeito mecânico disso. Ah, eu estou deitado. Ah, então eu tenho menos 3 para defesas ativas, menos 4 para ataques corpo a corpo, enfim. Às vezes até facilita na questão de saber ou não a regra. Então tem que ficar atento. E esses marcadores não são só visuais, eles têm efeito mecânico. Ah, eu estou dormindo. Não, dormindo não tem muito efeito não. Mas estou acocorado, tem menos 2 em ataques. Estou surdo. Vai ter algum teste para percepção, enfim. Você tira aqui ou coloca. Estou fixado. Estou com menos 5. Isso aqui é em atributos básicos. Enfim, você coloca a condição que você quiser, que a hora pedir. E como eu mostrei, às vezes automaticamente você recebe um dano, automaticamente ele coloca o choque, se você não tiver hipoagia, ou que está sangrando, fadigado, enfim. Você pode colocar isso manual ou pode, através de um dano, alguma coisa, ele já vai ser aplicado automaticamente. A terceira opção aqui é nova, mas eu acredito que é só em combate. Deixa eu ver se colocar ela em combate novo. Já vou colocar desse ícone aqui, combate. Alternar estado de combate. Se você clica, ele vai para o turn order, a sequência de combate. Se você clica de novo, ele sai. No mesmo quadrado ele sai. Clicou, entrou. Clicou de novo, ele sai. Então, deixa eu testar aqui. Estou em combate, vou iniciar o encontro. Deixa eu ver se aqui faz diferença. Não faz diferença. Essa questão aqui da posição deve ser novo e também deve estar com algum bug. Não está funcionando direito. Mas ele mostra o tipo de ação que você está fazendo. Caminhando, voando, rastejando, teleporte. Eu não sei exatamente o que isso faz, é novo. Vamos descobrir quando corrigirem. Ou eu descobri o que faz. Encerro o combate. O alvozinho é para você targetar. No caso, eu acho que só o mestre consegue fazer isso. Ou o jogador com o T, que eu ensinei, coloca o mouse em cima do token, aperta o T. Ele vai colocar ou tirar o target. Mas o mestre sempre tem isso aqui. E a última opção é de entrar ou não em combate. Você clica com o botão direito, entra em combate, faz a rolagem quando iniciar o encontro. Ele mostra aqui o resultado da rolagem. E quando você está em combate, aparece um novo quadradinho. Esse quadrado é a manobra que o personagem realizou. Porque às vezes é um turno muito longo e você nem lembra o que você fez no último turno. Então você diz, eu vou atacar. Então você seleciona a manobra, ataque. Aqui, ataque. Então, no último turno, eu ataquei. Você sabe. Agora eu vou fazer um ataque duplo. Ataque total duplo. Pronto, marca aqui, ataque total duplo. Essas manobras são as mesmas que tem no livro. Então é só você saber as manobras de lá e colocar aqui. Eu vou só concentrar. Então, no último turno eu fiquei concentrando. Pronto. É só um marcador para saber o que você fez no último turno. Quando acaba o combate, ele tira essa caixinha. Acabou o combate. Enfim, eu acho que eu consegui, nessa hora, falar tudo da ficha e do token. Se você ficou em dúvida de alguma coisa ou achou que faltou alguma coisa do token ou da ficha, você me avisa nos comentários desse vídeo. Você vai deixar o like, vai compartilhar, vai nos apoiar através do apoia.se/RPGnext. E assim talvez você consiga falar até pelo grupo dos padrinhos comigo.
E também deixa um comentário, né? Fala, isso ali eu achei que ficou mal explicado, explica de novo rapidinho, ou aquela seção, ou aquela parte do token, enfim. Ou então se eu errei alguma coisa, ou alguma coisa que eu não falei, porque como eu falei, eu estou meio que explorando os recursos novos com vocês dessa versão, porque eu estava jogando na anterior. Você avisa, essa função faz isso e isso, testa assim e tal. Eu vou ler e vou responder ou fazer um vídeo. Enfim, eu agradeço você que ficou até aqui. Se está gostando dessa, esses vídeos, né? Essa sequência de vídeos, você deixa um like, deixa um comentário legal. E aí eu espero você então no próximo vídeo e que talvez nós vamos falar sobre essas camadas aqui do lado esquerdo, nos menus do lado esquerdo. Valeu, pessoal. Até a próxima.